Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A produção de açúcar e de etanol caiu na primeira quinzena de maio. No acumulado do ano, a moagem também teve redução em relação à safra 2024-2025. As usinas da região Centro-Sul processaram 42 milhões e 320 mil toneladas de cana na primeira quinzena de maio. O volume é 6% menor que o processado na safra 2024-2025, quando passou dos 45 milhões de toneladas. No acumulado da safra 2025-2026, até o dia 16 de maio, a moagem atingiu 76 milhões e 710 mil toneladas, ante 96 milhões registrados no mesmo período do ciclo anterior. Os números foram divulgados pela Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Nos primeiros 15 dias de maio, 21 unidades produtoras de cana-de-açúcar reiniciaram as atividades, totalizando 242 unidades produtoras operando na região Centro-Sul. 225 unidades com processamento de cana, 10 produzindo etanol de milho e 7 usinas flex. No mesmo período da safra anterior, 248 usinas estavam operando. A produção de cana nos primeiros 15 dias de maio totalizou 2,41 milhões de toneladas, registrando uma queda de 6,8% em relação ao mesmo período da safra anterior. No acumulado do início da safra até 16 de maio, a produção do açúcar atingiu 3,99 milhões de toneladas, contra 5,6 milhões do período anterior, uma queda de mais de 22%. O etanol também teve redução na primeira quinzena de maio. A produção atingiu 1,78 bilhão de litros, um recuo de 8% no hidratado e de quase 17% no anidro. No acumulado do atual ciclo, a fabricação do biocombustível totalizou 3 bilhões e 680 milhões de litros, 14,72% menos etanol hidratado e 17% menos etanol anidro em relação ao ciclo anterior. Com a chegada do frio, diminui a vontade de comer salada, né? Mas nas plantações, a produção de hortaliças segue firme e, com isso, os preços despencam. Em Barrinha, no interior paulista, a colheita cresceu mais de 50% e tem muita verdura boa nas prateleiras. Nesta plantação de hortaliças em Barrinha, está tudo verdinho. Alface, couve, almeirão, rúcula. A produção aumentou 50%. Todos os anos, né, nessa época que é de março, a partir de março, abril, quando começa a ficar mais ameno o clima, né, e as condições climáticas aí vão favorecendo a produção de hortaliças, tá? Então, a produtividade, a produção também aumenta das hortaliças, né? Mas nesta época do ano, o consumo de hortaliças diminui, a oferta aumenta e os preços despencam. O produtor vendia a caixa de hortaliças por até R$ 50 e agora vende por R$ 30 a R$ 35. A tendência é ficar bonito, né? A qualidade, a dona de casa vai ver na gôndola que a qualidade das hortaliças melhora em muito, né? E só que para nós que produzimos, que vivemos disso aí, a receita diminui. Para compensar a redução no preço das hortaliças, que são usadas em saladas, aumenta a produção de hortaliças que são cozidas ou refogadas. Por exemplo, a couve, que é muito consumida nesta época do ano. A couve é presença certa na feijoada, um dos pratos preferidos dos brasileiros quando as temperaturas caem. Em detrimento das folhosas, né, para salada, nós aumentamos a produção de hortaliças que fazem cozido, né, que comem mais refogado, cozido, ou caldos, né, couve de folha, assim. Então a gente intensifica mais a produção e que essa época também produz mais também, produz com maior qualidade, né? Então a gente intensifica a produção de couve, folha e mais brócolis ninja, couve-flor colorido. Neste mercado de Ribeirão Preto, o preço do brócolis caiu de R$ 9,00 para R$ 3,99. Já o alface e a rúcula continuam com o mesmo valor, mas em maior quantidade. O preço não altera muito, né? Ela é bem linear aí ao longo do tempo.
Porém, o que nós temos hoje, o que a gente entrega para o consumidor hoje é um produto muito mais apresentável, né? Ela proporcionalmente ela é o dobro do que era há 2, 3 meses atrás. Então, se o cidadão fizer a conta, o produto está pela metade do preço. A expectativa é que nos próximos dias as hortaliças fiquem ainda mais baratas. Alguns itens até recuando, né? Quando a gente vê alguns itens pontual, até recuando o seu preço, como foi o caso do brócolis. Mas é muito pontual. Uma boa notícia para quem não abre mão de uma salada, mesmo no frio. Ajuda bastante. Os preços do suíno apresentaram leve queda. Entenda agora os motivos. Na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, depois de um período de estabilidade, os valores do suíno vivo caíram nos últimos dias. O movimento é típico de final de mês, quando a demanda diminui. Colaboradores do centro de pesquisa indicam ainda que o mercado spot de suíno vivo segue atento aos desdobramentos da confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil. O atacado da carne segue o movimento do animal vivo com oscilações de queda. Em um país que enfrenta desafios enormes em infraestrutura, energia e inovação, são os profissionais da área tecnológica que lideram as soluções. Uma pesquisa inédita do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, realizada pela Quest, ouviu 48 mil profissionais da área e revelou: 92% estão trabalhando na área de formação, 67% estão satisfeitos com o mercado, 51% têm emprego formal. E não é só sobre isso. Os maiores dados envolvem propósito. 95% acreditam que sua profissão transforma o Brasil para melhor. A pesquisa também revelou a presença de mais mulheres, mais jovens e mais atuação fora do sudeste do país. Quer saber mais sobre essa pesquisa inédita? Confira os dados completos no site do CONFEA, confea.org.br. A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o Brasil como país livre de aftosa sem vacinação. Essa é uma conquista histórica para a pecuária nacional. O anúncio do novo status sanitário foi feito na quinta-feira de manhã em Paris, na França, pela Organização Mundial da Saúde Animal. O reconhecimento é resultado de uma campanha de anos e de um esforço conjunto que envolveu pecuaristas, federações, sindicatos, estados, governos e políticas públicas voltadas para a erradicação da doença no rebanho em todo o território nacional. Significa que o Brasil tem uma qualidade daquilo que faz. E realmente nós temos que aproveitar este grande momento que estamos vivenciando. Isto aí está sendo propagado pelo mundo inteiro para todos os mercados, porque o Brasil é o principal fornecedor hoje de carne bovina para o mundo inteiro. Durante anos, ações coordenadas foram feitas para a retirada gradual da vacina, de acordo com o plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Apesar de retirar a vacina, o Brasil continuará com as ações de vigilância e controle sanitário do rebanho. Isso é uma conquista fantástica da pecuária brasileira e que nos transfere muita responsabilidade, principalmente a nossos produtores rurais. Porque uma coisa é conquistar o status, chegamos aqui, agora temos que mantê-lo. Dentre os benefícios do novo status está a possibilidade da abertura de novos mercados, a valorização da carne brasileira, redução de custos para o produtor, fortalecimento da imagem sanitária e maior sustentabilidade no sistema de produção. Agora, vamos atingir mercados diferenciados, mercados que pagarão mais pelas nossas carnes. Então, hoje o Brasil pode vender a carne para qualquer país, sabendo que está vendendo um produto de alta qualidade e livre de aftosa. Isso para nós é eu digo que não é uma glória, é uma grande conquista para nós brasileiros e para os produtores rurais. Olha, e não foi sem esforço que o Brasil conquistou este reconhecimento. Por todo o país, são recorrentes os trabalhos de prevenção nas propriedades rurais e as orientações feitas aos pecuaristas. Na 12ª Rondônia Rural Show, o compromisso com a saúde animal foi reforçado com a participação de toda a cadeia produtiva.
O 7º Fórum de Febre Aftosa aconteceu dentro da Feira Rondônia Rural Show e reforçou o compromisso do Estado com a saúde animal e, consequentemente, de toda a sociedade. O encontro reuniu produtores rurais, representantes políticos e membros de entidades públicas e privadas ligadas ao agronegócio. Como já foi dito aqui, o Rondônia é um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a nossa maior prevenção hoje é a vigilância, é estar atento a sinais clínicos que são clássicos, né, que é o animal salivando, roncando, febre, pelo arrepiado, enfim, que todo mundo já sabe, conhece já há longa data. Segundo a Secretaria de Agricultura, apenas no primeiro trimestre de 2025, cerca de 300 milhões de reais de carne bovina foram exportadas. Um resultado que reflete um estado livre de febre aftosa. O evento, realizado anualmente, também tem como objetivo aproximar os produtores e reforçar medidas de vigilância. De acordo com o presidente da Idaron, esse é um trabalho contínuo e de responsabilidade compartilhada. Além disso, ele alerta sobre os sintomas e como agir em casos de alterações. Qualquer alteração que aconteça no rebanho, qualquer mudança de comportamento, é importantíssimo que o produtor procure a agência Idaron e relate qualquer que seja a ocorrência, para que no menor espaço de tempo possível nossas equipes possam estar se deslocando até as propriedades para, na sua totalidade até a presente data, descartar qualquer suspeita. A preservação da Amazônia é um assunto que chama a atenção do mundo todo, né? E o tema foi discutido também na 12ª Rondônia Rural Show. O repórter Gedeon Miranda conversou com o consultor florestal Adilson Pepino. Ele é responsável pelo projeto Beija-Flor da Amazônia, que em Rondônia promoveu a implantação de sistemas agroflorestais no entorno de nascentes em fazendas em Ji-Paraná. Agora nós vamos saber como funciona o sistema de florestas plantadas e qual a importância para o meio ambiente. As atenções do mundo estão voltadas para a Amazônia, para a preservação da Amazônia, das áreas degradadas. Nós estamos aqui na Rondônia Rural Show, a maior feira de agronegócio da região norte do país. E o que a Rondônia Rural Show tem a ver com a preservação do meio ambiente? Bom, nós vamos conversar agora com o Adilson Pepino, ele que tem um projeto aqui, gente, fantástico de preservação do meio ambiente, que é o projeto Beija-Flor, voltado para a restauração das áreas degradadas. O Adilson, ele chegou aqui, toda essa área, toda essa floresta onde nós estamos aqui, não existia. Adilson, seja bem-vindo à Record News. Explica pra gente o que é a floresta plantada. Obrigado pelo convite, Gedeon. Aqui na vitrine tecnológica, nós desenvolvemos uma área de silvicultura com 4 espécies exóticas e 2 nativas, e a recuperação de uma nascente e uma mata ciliar, e também um projeto que hoje está voltado para todo o Brasil, que é o Sistema de Integração, Produção de Madeira e Alimento na mesma área, que é o SAFS, onde nós desenvolvemos aí, em média 25 culturas além da espécie madeiráveis. Essa área aqui da Rondônia Rural Show, explica para quem está nos acompanhando como que era quando o Adilson Pepino chegou aqui, antes de desenvolver esse projeto, antes de ficar do jeito que nós estamos vendo hoje. Era uma área totalmente degradada, de pastais, de capoeira, onde nós fizemos a limpeza da área e introduzimos as espécies, né? Hoje, nessa área, nós temos 56 espécies madeiráveis e não madeiráveis, né, cultivadas na área. Aqui nessa área hoje, o que mudou além do crescimento dessa floresta? Como que está hoje essa integração dos animais com o local? Nós já fizemos registro de várias espécies aqui de primata, né? 4 espécies na realidade, tucano, capivara. Houve um registro que nós não fizemos, nós fizemos de uma anta, né? E outras várias espécies de animais, até répteis, né? Hoje esse projeto que o senhor tem aqui, o Floresta Plantada, ele serviu como base, a gente acompanha aqui a nascente. A água não corria, não tinha água por aqui. Hoje como que está essa situação? Então, quando nós iniciamos o projeto em 2017, onde foi feito um registro dia 23 de janeiro, não havia água, tá? Após esses 8 anos de introdução do projeto, ele já está produzindo água. O ano todo? Não, mas já está produzindo 8
meses a 8 meses e meio, tá vendo? Aí tem um período a partir de setembro que aí falta água. Mas eu acredito que com o decorrer dos anos, aí a floresta estiver mais densa, tá? Nós vamos conseguir ter água o ano todo aqui nesse projeto. E o porquê que o Adilson Pepino decidiu na vida fazer um projeto voltado para a recuperação das nascentes? Esse projeto ele deu início em 1989. Foi assim, modestamente, tá? Nós trabalhávamos com silvicultura de Paricá e percebemos que os igarapé e nascentes estavam sendo degradados. E aí iniciamos um processo de pesquisa para ter conhecimento de quais espécies madeiráveis e não madeiráveis para introduzir na área para revitalizar. E a partir de 97 é que o projeto começou a ter um início de sucesso, tá? Mas assim o choque mesmo foi a partir de 2012. Nós passamos a compreender que uma recuperação da área degradada não é apenas desenvolver uma vegetação. Porque a vegetação por vegetação, você pode deixar a gramínea. Nós precisamos de desenvolver um ecossistema, tá? Para que no futuro esse ecossistema se transforme numa biodiversidade. E aqui hoje, como que é esse ecossistema? Está riquíssimo, tá? O inseto, então, você vem aqui na época que você faz coleta de insetos, aqui, várias espécies de inseto, formiga tocandira, tá? Que é a formiga tocandira, ela só fica em lugar que proporciona segurança para ela, né? Tanto segurança alimentar como segurança de vida mesmo para ela, senão ela não fica, tá? A sobrevivência dela. O mangangava, tá? Por quê? Porque é uma combinação de espécies, tá? Frutífera que atrai essas espécies para a área. Porque aí ele vai fazer polinização, vai enriquecer a área, vai fazer um trabalho de regeneração natural muito grande, que é através da visita de pássaro, morcego. Na área nós temos árvore cultivada só para morcego. Nossa. Que é para atrair o morcego, para o morcego fazer a dispersão de semente, porque ele é um dos maiores dispersadores de semente que existe, né? E hoje aqui a gente nota que tem as árvores que foram plantadas por você, mas tem aquelas que a natureza já se encarregou e ela mesma, os animais já passaram, fizeram uma distribuição de semente, estão crescendo agora novas árvores? Ou a regeneração, né? Que é o divisor de água do projeto, né? E hoje, Adilson, por que é importante um projeto como esse para a nossa região? Nós estamos na Amazônia, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, mas o porquê que aqui se faz necessário ter um projeto de recuperação de nascentes? Veja bem o que acontece. Rondônia é um estado novo, tá? Iniciou sua agricultura não faz 40 anos, mas nos últimos 15 anos está acontecendo uma expansão agrícola muito grande, tá? Principalmente café, soja, milho, cacau, piscicultura. Nós somos o maior criador de tambaqui em cativeiro do Brasil, então nós precisamos ter cuidado com nossos recursos hídricos, porque se não tiver assim um projeto de recuperar as áreas que já estejam degradadas e trabalho de conservação, nos próximos 10, 15, 20 anos a nossa produtividade vai cair e a qualidade do nosso produto também vai cair, porque todo mundo tem conhecimento que o café clonal robusto da Amazônia é irrigado, tá? Se não tiver irrigação, ele não vai produzir e nem vai ter a qualidade no seu produto final. Esse desmatamento, Adilson, que a gente vê normalmente, isso tem relação com essas secas históricas? Rondônia mesmo vivenciou no ano passado a maior seca da história. Isso tem a ver, a gente está vendo os rios, por mais que são grandes, mas estão secando. A água está acabando nesse período mais de escassez de água, que é o período de seca? Eu não diria que a água está acabando, Gideon. Ela está se transformando, ela está se deslocando, tá? Esse fenômeno da seca já estava sendo previsto há muito tempo que ia acontecer, né? Com o descaso ambiental que está acontecendo, não só na região norte, no Brasil todo. E nós temos uma preocupação maior ainda nos dias atuais, que não é apenas desenvolver uma vegetação em torno da nascente ou madriciliar. Nós precisamos hoje dar atenção especial ao lençol freático. Esse está passando por problemas seríssimos, porque você observa que quando é o período da chuva, a água sobe, os afluentes estão todos produzindo água. Entrou no período aí de julho, agosto, a água começa a baixar, os afloramentos das nascentes já começam a diminuir e tem nascente que corta e não produz mais água.
Isso já aconteceu em algum projeto? Já está acontecendo, tem poço artesiano em Rondônia secando. Por mais que estejam ali numa profundidade além daqueles convencionais, secando mesmo. Com certeza. Então aí nós precisamos ter um cuidado de armazenar a água da chuva, tá? E a gente está batendo nessa tecla, está orientando os produtores, os pecuaristas, tá? E a sociedade, que nós precisamos de armazenar a água da chuva, não só no campo, tá? Os arquitetos têm que fazer planejamento aí das novas construções de armazenar água na área urbana também. Eu estou fazendo um trabalho, Gedeon, que o Estado passa a remunerar esses agricultores que estejam com suas nascentes preservadas e que estão tentando recuperar. Só que aí o agricultor, principalmente da agricultura familiar, todo mundo tem conhecimento que a agricultura familiar não tem lá essas receitas anual. Então o que ele precisa? De parceria junto a esse agricultor para fornecer lá arame, palanque de cerca, mudas, adubo, enfim, todos os insumos, e o agricultor apenas cuidar com a mão de obra e a manutenção do projeto. Mas veja bem, desde que ele tenha um acompanhamento técnico, porque revitalização não é uma atividade fácil, ela é bem complexa. Não é só chegou, plantou qualquer tipo de semente? Não, é desde a introdução, por exemplo, da preparação do berço e adubação, tá? Você tem que ter conhecimento de qual adubo vai utilizar na adubação de cova, adubação de cobertura, adubação de arranque, enfim, e os tratos silviculturais, que é muito importante. Porque se você só jogar a muda lá no solo, não adianta, a muda não vai desenvolver. Então você veja bem, um plantio aí com 8 anos igual o fundo que está aqui, nós temos planta aqui com 1,66 m de circunferência, tá? Com 20 metros de altura. Adilson, além dessa área que a gente tem aqui no Centro Tecnológico Vandeci Hack, o projeto Beija-Flor se expandiu também. Ao longo desses anos ele vem se expandindo e tem outras áreas também que já foram recuperadas e que hoje estão produzindo água? Sim, nós estamos presentes em 16 municípios em Rondônia, tá? 16 municípios, inclusive a capital. Temos um projeto ambicioso lá, recuperando lá uma nascente, apenas uma mata ciliar, mas foi 13 nascentes, tá? E Teobrão, Manari, Quinto Beck, Jaru, Jorge Teixeira, Tarilândia, Alvorada, Presidente Médici, Ouro Preto, Ji-Paraná. Ji-Paraná nós temos 4 áreas. A área mais velha que nós temos, com 28 anos, está dentro de Ji-Paraná, né? Esses municípios que o Adilson disse aqui, eles todos fazem parte aqui do estado de Rondônia. Aqui em Ji-Paraná, Adilson, você me disse que no início da Rondônia Rural Show, que não era nesse espaço, uma outra área foi também recuperada. Como que era a situação antes? O senhor tem foto, inclusive, mostrando aí essa situação. Como que era antes e como que está hoje? Toda degradada. Você veja bem, o que aconteceu lá no Parque de Exposição é que nós fizemos uma recuperação na fazenda do ex-governador, lá em Ariquemes, e aí ele me solicitou, falou: Pepino, vamos fazer uma recuperação lá no parque de exposição, lá tem 2 áreas, e nós precisamos de recuperar aquela área para demonstrar para os visitantes, o produtor, o pecuarista, enfim, toda a cadeia produtiva, a viabilidade e as técnicas para recuperar uma área degradada. E nós aceitamos o desafio, fomos lá e recuperamos as 2 áreas, tá? E posteriormente, quando nós viemos para cá, como falamos em 2017, foi o mesmo objetivo, tá? Demonstrar aos visitantes, que o parque aqui passa mais de 200 mil pessoas, que ele tenha conhecimento que nós precisamos de nos mobilizar para recuperar nossas áreas degradadas, porque não depende só de nós. As futuras gerações vai se perguntar: o que aconteceu? O que meu pai fez? O que meu avô fez que não deixou um legado para nós só de destruição? Nós precisamos de alimento, mas nós precisamos da maior riqueza do nosso planeta, que é a água. Adilson, a gente sabe que todo esse contexto de floresta plantada, isso chama muito a atenção das pessoas como geral. E o projeto Beija-Flor virou livro também, né? Já publicamos 2 livros, tá para publicar o 3º, né? Transformar a área degradada em uma propriedade sustentável. Aí nesse livro nós vamos demonstrar todas as atividades sustentáveis na propriedade. Nascente, mata ciliar, SAFS, Sistema de Integração e LPF, né, que é
acredito que os pecuaristas deveriam adotar, porque é um sistema riquíssimo, tá, de informação e receita, né? O eucalipto hoje vai gerar em torno aí de R$5.000 por pecuarista anualmente, no decorrer de 12 anos, tá? Porque ele vai fazer o projeto e fazer um planejamento de colher 300 metros cúbicos por hectare, R$200, R$60.000. Se amortiza isso aí em 12 anos, dá R$5.000 por ano. O gado não dá isso, cara. Isso por hectare. Por hectare. Por hectare. Ele gera conforto térmico na sua propriedade, o gado passa a andar menos, tá? Porque o que acontece sem um conforto térmico? O gado pastoreia e fica percorrendo a propriedade, desperdiçando energia. Quando ele tem conforto térmico, ele pastoreia e vai ruminar, tá? O que está acontecendo? Ganhando peso, aumenta a capacidade animal por hectare, tem tudo isso. Uma propriedade redondinha, com uma pastagem aí de excelência, ele vai produzir em torno de 7 arroba hectare ano. Você, para o sistema de integração, você parte para 12, 14 arroba a partir do 3º ano. Adilson, e como que as pessoas fazem para poder conhecer o projeto Beija-Flor? Nós divulgamos muito nas redes sociais, entendendo, Gedeão? Não visamos lucro na rede social, tá? Levamos mais informação para quem deseja, né? Recuperar a tua área, ter conhecimento como que era uma área degradada e como está nos dias atuais, tá? É muito importante esse trabalho de formiguinha. A fábula do Beija-Flor, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, Gedeão. Se tratando de Amazônia, Adilson, para a gente encerrar, o que você espera da Amazônia pelos próximos anos em relação a esse trabalho que você faz de conscientização das pessoas para recuperar essas áreas degradadas, as nascentes, produzir água? Gedeão, a hegemonia da silvicultura no Brasil está em cima das espécies exóticas, né? Eu sempre bato nessa tecla que o governo federal, estadual e municipal tem que apoiar assim, o cultivo de espécies nativas, tá? Existem várias espécies nativas já domesticadas com fins comerciais, mas está emperrado na burocracia. Não tem uma legislação que protege o produtor. Você pode cultivar a espécie nativa, que você vai ter o direito de fazer o abate desse indivíduo, tá? Gerar receita, porque ninguém vai fazer um investimento altíssimo para depois não ter retorno, entende? Então, a partir do momento que nós alavancar as espécies nativas no Brasil, a água, com certeza, naturalmente vai se normalizar, principalmente no Brasil. Nós precisamos fazer o dever de casa, né? Não deixar para outro. Adilson, muito obrigado aí pelo bate-papo, por todas essas explicações que são super importantes. E a gente aqui nesse ambiente, a gente sabe que a região norte, principalmente aqui em Rondônia, é muito quente, mas nós estamos nessa área que é uma área incrível. O clima aqui é diferente do que aquele que a gente encontra, Adilson. Ali no parque, ali à frente, não dá 100 metros daqui. A área aberta e a temperatura aqui chega a quase 6 graus a diferença. É uma diferença gigante. Adilson, muito obrigado. Você que está nos acompanhando aqui na Record News. Bom, a gente convida para conhecer um pouco mais sobre esse projeto de floresta plantada, para entender um pouco mais sobre as espécies que foram cultivadas aqui. E esse projeto está aqui dentro da Rondônia Rural Show, no Centro Tecnológico Vandeci Hack. A Rondônia Rural Show segue movimentando o agronegócio até sábado aqui em Rondônia. E a gente segue de olho, claro. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!